Olá, pessoal. Aqui é o professor Gilvaldo. Que bom que você está de novo com a gente aqui mais uma vez para estudarmos história. Que legal, né? Já estudamos hoje com você aí sobre o Brasil na década de 1920, essa década fantástica de transformações, de muita é, luta, de muita organização do Estado brasileiro e da sociedade brasileira como um todo, né? E nós vamos hoje dar um pulo aí para nós vermos também como é que estava lá os Estados Unidos da América, né? Nós vamos ver esse país que é tão influente, tornou-se o país mais influente do mundo, e esse período da década de 1920 fundamental para compreendermos o século XX por inteiro. Então, há 100 anos atrás, como é que estavam os Estados Unidos? E nós vamos ver a década de 1920 e 1930. Então, beleza, vamos lá, ajeite-se aí, vamos passar uns 30 minutos aqui dando uma estudada nesse momento tão importante da nossa história. Vamos lá, gente boa? Então, os Estados Unidos, vamos fazer uma retrospectiva aqui desse período que vai variar de prosperidade e crise. Tá? Prosperidade e crise. Aliás, aqui eu abro um parênteses para a gente comentar que o capitalismo é mais ou menos assim. Sempre tem um período de prosperidade e seguido de um período de crise. Quase que regra do capitalismo, né? Porque o capitalismo é ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Aí chega um momento em que acaba tudo aquela fonte de ganhar dinheiro e eles quebram, desemprego, muita inflação, as indústrias, as empresas quebram. Aí depois essa mesma crise gera uma outra oportunidade, tá? Para crescer de novo, e aí vai, né? Então, veja só, esse primeiro quadro aqui foi uma comparação entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Grã-Bretanha e Inglaterra, tá? Inclui a Inglaterra. Então, em 1900, quando começou o século XX, olha aqui, os ingleses produziam mais que o dobro dos Estados Unidos, né? Então, esse quadro aqui mostra como estava em relação ao Brasil, tá? As importações que o Brasil fazia. O Brasil importava quase tudo da Inglaterra, tá? Pouco dos Estados Unidos. E com o passar dos anos, na década seguinte, 1910, já diminuiu o volume de importações inglesas e aumentou os americanos, né? Já está mais da metade os americanos sendo a fonte do Brasil, né? Aí, uma década depois, os Estados Unidos ultrapassa os ingleses, né? Muito a ver com a questão da guerra. A Primeira Guerra Mundial destrói muitos parques industriais ingleses que são, em sua maioria, voltados para a produção de armas e equipamentos para a guerra, insumos para a guerra. Então, o Brasil já não é mais, já não tem mais aquela grande importação da Inglaterra. Passa a ser o maior parceiro comercial do Brasil, os Estados Unidos. E assim é só crescendo, né? Então, em 1950, os Estados Unidos já exportam para o Brasil 3 vezes ou 4 vezes mais do que a Inglaterra. 4 vezes mais do que a Inglaterra exporta para o Brasil. Então, esse aí não foi só com o Brasil, foi com o mundo todo, né? Os Estados Unidos passaram a produzir, né, uma quantidade enorme dos bens referentes à questão do mercado global, né? Então, por exemplo, 85% dos carros eram produzidos nos Estados Unidos, 66% do petróleo, 53% do carvão, 40% do ferro e do aço, 60% do cobre e do alumínio produzido nos Estados Unidos. Então, a década de 1920 se tornou, então, uma década de prosperidade, muito produzindo bastante a indústria dos Estados Unidos, que criou um boom assim, de otimismo na sociedade, em que refletiu na qualidade de vida
do cidadão americano, né? Eles chamaram essa qualidade de vida do cidadão americano de American Way of Life, né? Olha só que pronúncia de inglês quase perfeito. Então, o estilo de vida americano, né? O estilo de vida americano. Esse estilo de vida americano era marcado por uma coisa chamada consumismo. Os americanos consumiam muito, compravam muitas coisas. Você vê aqui todas as pessoas bem vestidas, numa casa bem equipada, a geladeira aqui com todos, um monte de alimentos aqui dentro, realmente tudo que eles desejavam, né? Então, o mercado consumidor norte-americano já fazia, só ele sozinho, né, o consumo de países inteiros, né, que não consumiam o tanto que os Estados Unidos consomem. Aliás, até hoje, o que os Estados Unidos consomem em torno de 40% da produção mundial. Se todo mundo consumisse igual os americanos, nós precisaríamos de 3 planetas para produzir o que as pessoas iriam consumir, né? Então, realmente, eles consomem muito, né? Consomem muita coisa, compram de tudo e compram muito, né? Então, consumismo desenfreado de artigos de luxo por parte das elites norte-americanas, que marcou a década de 1920. Foi um período de euforia social, a ideia de que esta prosperidade duraria para sempre mesmo, né? Na verdade, eles diziam que isso era o destino dos americanos, né? Ser grande e serem poderosos e prosperarem para sempre, né? A gente vê hoje que na década de 2020 eles começam a dar uma decaída um bocado. Não fosse a pandemia, a China em breve ultrapassaria os Estados Unidos com muita certeza, tá? Mas a pandemia vai atrasar um pouco essa ultrapassagem aí, tá bom? Não deixa que os Estados Unidos continuará sempre sendo um grande mercado consumidor, mas é provável que a China ultrapasse os Estados Unidos, não pelo que os chineses vão consumir mais, cada chinês, né? Mas porque os chineses são 5 vezes a população dos Estados Unidos. Então, obviamente, se os chineses enriquecerem mais um pouquinho, eles vão consumir mais do que os americanos pela quantidade de pessoas que tem lá, ok? Muito bem. Então, esse estilo de vida próspero, né? Com carros, casas, iates, lanches, passeios, viagens, consumismo de objetos de luxo, né? Tudo isso se tornou padrão nos Estados Unidos e atraiu muita gente para ir morar nos Estados Unidos, para querer, era o grande sonho de todos mundo, era viver esse sonho americano, chegar lá do nada, zerado, só com a roupa do corpo, progredir e viver como os americanos viviam. O maior símbolo dessa prosperidade eram os negócios que eles criaram, na chamada Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores negocia papéis. E esses são papéis chamados ações, que representam as empresas, né? Então, você tem uma empresa e você pega o capital daquela empresa, ou seja, o dinheiro que foi necessário para comprar os equipamentos, para comprar o prédio, para contratar os funcionários, para comprar a matéria-prima, e esse dinheiro é dividido em vários pedacinhos, em vários valores, né? E esses valores são representados por papéis chamados ações. Então, quem compra essas ações tem direito a porcentagem que aquelas ações representam do total nos lucros, né? Nos lucros. Então, se a empresa vai bem, a pessoa tem lucro e ainda aqueles papéis que ele tem se valorizam, né? Agora, se a empresa vai mal, a pessoa tem prejuízo e aqueles papéis diminuem o seu valor. Diminui o seu valor. Então, realmente, é uma situação de risco, né? Um mercado de risco. Mas está todo mundo ganhando dinheiro, né? Então, Wall Street, essa Rua do Muro, lá em Nova York, uma rua que tem cheio de bancos e financeiras e corretoras de valores.
trabalham com ações e fica a Bolsa de Nova York, né? Lá tem essa estátua zona aqui, né, do Charging Bull, o touro que ataca, o touro de investida, né? Então é uma imagem bem forte que representa esse mercado americano, é um mercado muito de muito assim arrojo, muito arrojado. Então eles queriam representar isso com essa estátua aí, beleza? Então, mas a década de 1920 foi de muita prosperidade, mas quando chega lá no final da década de 1920, isso tudo vai acabar. Vai gerar uma grande crise jamais vista no capitalismo. Lembra que o capitalismo é recente. Tá? A Revolução Industrial é do finalzinho do século XIX, século XVIII, início do século XIX. Né? Então, não tinha nem 100 anos, ou um pouco mais de 100 anos, a industrialização. Então, essa vai ser a primeira grande crise do capitalismo. Ela tem várias causas. Primeiro, o Partido Republicano chegou no poder e o Partido Republicano, diferente dos democratas, ele é contra todo o intervencionismo do governo. Ou seja, acha que o governo tem que se meter na economia, não. Tem que deixar o mercado se autorregular. Ele não cria regras, ele deixa tudo por conta das empresas, né? Tudo por conta das empresas. Externamente, os republicanos não se preocupam muito com política externa, eles se preocupam mais com as políticas voltadas lá para dentro do seu próprio país, né? Então, eles se isolaram muito ali, só cuidando dos seus próprios problemas, não cuidaram dos problemas externos, né? Nós vamos ver depois que vai acontecer a Segunda Guerra Mundial, em parte por causa dessa negligência dos americanos, né? Eles não queriam saber de guerra, eles não queriam saber de outras coisas lá fora. Só que depois eles vão ser puxados para dentro de uma guerra pior do que a Primeira Guerra Mundial, né? Bom, então, por falta desse envolvimento dos americanos, os ingleses e os franceses, mais orientados para a vingança, né, vão aí achincalhar os alemães e vai dar origem à Segunda Guerra Mundial, que não vai ser bom para os Estados Unidos nesse ponto aqui. Tá? Bom, essa política dos republicanos fez ainda mais concentrar a renda, ou seja, quem era muito rico ficou mais rico ainda. E quem era muito pobre continuou muito pobre, além de ter sobre o trabalhador uma grande exploração de sua mão de obra, né? Porque os republicanos também são desse jeito. Ó, não pode regular nem as empresas e nem os trabalhadores. Os trabalhadores negociam diretamente com as empresas os seus salários, os seus direitos. Então, os empregadores não querem dar direitos para os trabalhadores. Né? Isso é clássico em toda a história. Ninguém nunca viu um empregador com boa vontade de dar direitos para os trabalhadores. Então, o que resultou? A ausência de direitos sociais, a ausência de leis trabalhistas. O trabalhador não tinha direito algum, a não ser de receber o seu salário e pronto, né? Limpo e seco. Então, essas coisas todas vão criando assim a tempestade perfeita, os americanos gostam de chamar, né? Juntando vários problemas que vão culminar numa grande explosão social, de problemas, né? Bom, tudo isso associa-se à especulação financeira da Bolsa de Valores. O pessoal querendo ter lucro, e vão comprando e vendendo as ações cada vez numa velocidade maior e sem se preocupar muito com a segurança desses negócios. Tá? Então, as pessoas só querem saber se vai ganhar dinheiro. E aí, só que aí eles se arriscam, sabendo que qualquer hora também essa empresa pode se dar mal e a pessoa deixa, em vez de ganhar dinheiro, vai perder. Mas eles pensam sempre assim, não, vai dar de eu ganhar mais um pouquinho. Né? Então, isso chama especulação financeira. O alto grau de endividamento da sociedade também marcou esse período. Né? Muita gente devendo o carro, devendo a casa, devendo o crédito. Né? Tudo isso faz com que as pessoas tenham mais dificuldade ainda de se recuperar quando tiver os problemas nos bancos, com os problemas nas corretoras e nas empresas. Né? Então, essas crises todas vão botar limite ao consumo nos Estados Unidos e na Europa
e, ao mesmo tempo, a Europa vai começar a se recuperar da Primeira Guerra Mundial, né? Começar a voltar a produzir, suas indústrias, então vão comprar menos produtos dos americanos, que até esse momento estavam produzindo só eles, né? Então, a Inglaterra vai se recuperar, a França vai recuperar, a Alemanha, a grosso modo, vai ficar também se recuperando, e aí vão parar de comprar dos Estados Unidos. Então, essas são algumas das causas. Vamos a outras. Agora, essa aqui é considerada, por muitos historiadores modernos, como a causa principal, a superprodução. O que é superprodução? É produzir demais. Produzir demais. Tá? Então, você produz muito. Tá? E aí, a Europa se recuperou. Então, tem o quê? Subconsumo. E aí, os preços vão ter que cair muito, porque a oferta está sendo muito grande. Então, ou você baixa os preços ou não vende. E aí, acontece que as empresas baixando os preços, elas não vão arrecadar o tanto que elas gastaram para produzir aqueles produtos. De maneira, então, que vão entrar em falência. Né? Então, especulação financeira, endividamento, a gente já falou. Os agricultores vão perder suas terras para os bancos. Né? O que acontece? Eles vão hipotecar tudo. Tá? Então, eu tenho uma terra, o banco me oferece assim, eu vou te emprestar um dinheiro, você me der como garantia a sua terra. Aí todo ano você tem uma colheita, né? Então você pega aquela colheita, paga uma parcela da terra, né? Só que aí houve problemas, né? Problemas de seca, problemas econômicos, e as pessoas não deram conta de pagar as parcelas. Então o que acontece? O banco vai lá e toma as terras. Isso é uma coisa que os americanos têm muito, é esse negócio de banco não perdoar dívida. Se você deu uma garantia da casa, da terra, o banco não vai perdoar, ele vai pegar mesmo tudo de volta, ainda que pegando isso de volta, não dê nem para pagar também a dívida que ele pegou, né? Que o cara pegou, porque os preços desses produtos também caíram muito. Então, as indústrias não vendem seus estoques, nem diminui a produção, superprodução, diminui os lucros, aumenta o desemprego, queda nas ações das companhias, desvalorização, até chegar no dia 24 de outubro de 1929, foi conhecido como Quinta-feira Negra, onde todo mundo foi para a Bolsa de Valores tentar vender suas ações, porque aquele medo, aquele pânico de as empresas quebrarem. Então, todo mundo começou a vender todas as suas ações. Quando começa a vender, o cara lá está vendendo por 100, e aí chega outro e oferece 50, ele tem medo de não vender agora e perder até essa oportunidade de o cara querer comprar por 50. Aí ele vende por 50. Né? Então, uma coisa que valia 100 passou a valer 50. E outros ainda, pelo pânico, acabou valendo muito menos. Outros que ficaram, realmente não valia nada, uns papéis podres, né? Que não valia nada. Então, realmente foi uma grande crise. Aqui nós temos esse ciclo vicioso, né? Superprodução e subconsumo gera o quê? Baixo de preços. O preço leva à queda dos juros. Queda dos juros leva à falência da indústria e do comércio, que vai da queda das ações, falência dos bancos, diminuição dos créditos, isso também gera falência da indústria e do comércio, que gera desemprego, e por não pagar também as suas contas, ele não vai comprar mais, e aí vai gerar subconsumo, você tem uma subprodução, e aí vai assim girando a economia só de crise negativa, só de efeitos negativos. Né? Então, o resultado de tudo isso é que milhares de pessoas perderam seus empregos, milhares de donos de negócios perderam suas empresas e perderam o lucro que gerava suas empresas. Então, todo mundo ficou mais pobre de uma hora para outra. Desemprego generalizado, miséria e fome nos Estados Unidos. Falência de bancos e empresas, decréscimo das condições de vida da classe média. Era um tempo também com muito racismo. O pessoal botava a culpa de tudo nos negros, nos imigrantes, né? Porque esse povo ficando mais pobre cada vez mais também ingressava na criminalidade. Então, há muita coisa vai acontecendo. Né? Então, o clima de agitação social também foi enorme. Muita gente fazendo marchas da fome, marchas contra isso, contra aquilo. Né? O liberalismo entrou em crise. A economia paralisou, a indústria retrai, cai os preços dos produtos
e surge as doutrinas de defesa dos estados autoritários, como na Europa surge o nazismo, o fascismo, são teorias que defendiam que o Estado tinha que ser forte para poder a economia ser forte, né? Então, são aí muitos exemplos aí de como realmente a crise afetou os Estados Unidos, né? Se hoje nós estamos falando de crise, essa de 1929 foi pior do que a dessa agora, tá? Que nós estamos vivendo agora. Muito mais terrível, porque naquele tempo não tinha essa ideia de o Estado ajudar as pessoas, né? Do governo ajudar as pessoas. Não tinha esse negócio, não. Cada um por si, Deus por todos. Então, realmente a situação agora era de miséria, abandono, e aí todo mundo se virando, né? Então, aqui você vê essa imagem aqui e essa charge, que representa como é que ficou a coisa. Olha só, né? O Torão está abatido. A crise abateu aqui, está devorando os restos mortais, tudo isso. Aqui a jovem aqui representando o futuro, a esperança, e aqui o empresário falido nessa situação que os Estados Unidos vão mergulhar, né? Então, o dia que tudo isso acabou, 24 de outubro de 1929, a quebra da Bolsa de Nova York, né? Uma irrefreável onda de vendas derruba o preço das ações. Isso aqui é uma capa da revista Veja, né? Uma reportagem da revista Veja. Causa pânico na Bolsa de Nova York e leva milionários à bancarrota. Para onde vai a economia do país mais rico do mundo? Então, realmente foi um momento assustador, né? Essa charge aqui que mostra um personagem da nota de $1 desesperado, né? E as pessoas correndo de um lado para o outro, realmente foi o crash, né? A quebra da Bolsa de Nova York, o Wall Street Crash, né? Então, aqui, olha só, essa imagem aqui era uma propaganda de veículo, né? Que mostra a família feliz comprando seu carro, né? E a frase aqui em cima diz o mais alto padrão de vida do mundo. O mais alto padrão de vida do mundo. Os americanos orgulhavam-se em dizer que era o American Way of Life, né? O estilo de vida americano, né? E aí, o que eles estão fazendo aqui? Diante desse cartazão, desse outdoor, que fala sobre esse mais alto padrão de vida do mundo. Eles estão fazendo aqui, gente, numa fila para pegar comida, ajuda, né? Os americanos eram muito orgulhosos de não precisar do governo. E aqui eles estão numa fila para pegar comida do governo, de igrejas, que era quem socorreu essa turma aí. O pessoal tudo falido, sem emprego, né? Então, essa frase aqui diz assim: nada melhor do que o estilo de vida americano. E a cena contrasta, né? A cena contrasta. A propaganda de um jeito e a realidade de outro, né? Então, foi essa situação dos Estados Unidos depois de 1929, né? Então, as pessoas passando fome, as pessoas sem emprego, né? O meninozinho aí procurando por emprego para o pai, né? Então, as famílias perdendo suas casas, suas terras, né? Morando aí em casas montadas de pedaços de madeira, na rua. Então, fila para pegar comida doada aí pelo governo ou pelas igrejas, né? Então, realmente, a crise enorme fez realmente os Estados Unidos entrar numa situação jamais vista e jamais pensada, né? Bom, mas essa crise não ficou só nos Estados Unidos. Essa crise vai se mundializar. Ela vai chegar em todos os lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. Tá? Então, propagou-se para os países dependentes dos Estados Unidos, chegando inclusive aqui no Brasil, que eles passaram a comprar menos café, que era o principal produto de exportação do Brasil. Tá? Então, o Brasil também teve sua crise de produção. Muito café e pouca gente para comprar. Então, a tendência era o preço cair, os fazendeiros quebrar. Mas sabe o que foi que o governo brasileiro fez? Comprou o café
dos fazendeiros, né? E guardou. Muitas vezes mandou tocar fogo nesse café. O interesse do governo brasileiro era diminuir a quantidade de oferta. Então, o governo entrando e comprando massivamente o café dos fazendeiros. E aí, quem vinha lá de fora não tinha aquela quantidade enorme de café para comprar, tinha que comprar no preço caro. Então, isso ajudou, não resolveu, porque a questão maior dos americanos é que eles não tinham mais aquele dinheirão para ficar comprando também, né? Então, não era só ter muita oferta, também a procura diminuiu. Então, tudo fazia o preço cair. Mas não fosse essa ação do governo, os fazendeiros também tinham falido. E aí entra aquela questão, né? Desde muito tempo, aqui no Brasil, o governo sempre ajudou os fazendeiros, os banqueiros, os industriais a não falirem. Você olha aqui essa crise que nós temos hoje e o governo diz, estou dando R$600 para as pessoas. Mas ele está dando R$600 para os pobres e está dando bilhões para os bancos e para as mega empresas, para elas não falirem, para elas continuarem exercendo a sua atividade econômica. Então, realmente isso acontece desde muito tempo, né? E a outra consequência vai ser a Revolução de 1930, que vai entrar nessa esteira da crise econômica mundial, né? As economias europeias vão entrar em crise, principalmente nessa questão da democracia, né? Muitos países na Europa vão dizer que essa democracia não presta. Olha o que acontece com a democracia e com o liberalismo, né? Então não presta, nós vamos então seguir o nosso próprio rumo. E aí vai se acender os regimes autoritários ou fascistas, tá? Eu troquei o I aqui de lugar, tá bom? O único país que não foi atingido pela essa crise foi a União Soviética, que tinha uma economia que não era capitalista, uma economia planejada, né? Economia planificada, que chama, ou socialista. Bom, os americanos rapidamente, então, entenderam que esse negócio de não intervenção do Estado na economia gera crises e afeta especialmente os mais pobres. Afeta os ricos, porque vão entrar em falência, mas afeta especialmente aqueles que não têm, que só tem o quê? Só tem a casa, o carro e o emprego. Quem só tem isso se deu muito mal nos Estados Unidos. Houve muita gente que se matou por conta dessa crise, que não sabia o que fazer. Então, o governo americano, o democrata, em 1932, o democrata Franklin Delano Roosevelt, ele trouxe a campanha eleitoral e ganhou um novo lema, né? Que é esse aqui, For a New Deal, ou seja, por um novo acordo, por uma nova política, um novo jeito de fazer essa política. Ele se inspirou nas ideias de J.M. Keynes, é o chamado keynesianismo, ou seja, defende que a economia seja liberal, mas até certo ponto, que o Estado tem que ser forte e o Estado tem que intervir e participar na economia do Estado. Não pode mais ser aquele liberalismo clássico de deixar aí só as empresas, o mercado mesmo se regulando. Não. Então, como é que era a ideia? A ideia do New Deal era, vamos primeiro, construir obras públicas. Construir muitas obras públicas, estradas, pontes, ferrovias, hidrovias, hidrelétricas. Construindo essas obras gera muito emprego. Eu sei que você se lembra aqui, você é jovem, mas você deve se lembrar da época da hidrelétrica aqui. 2015, de 2010 a 2015. Foi construída essa hidrelétrica aqui e gerou muito emprego. Chegou o momento de aí gerar 5 mil empregos, essa construção aí. No auge dela, gerou 5 mil empregos. O dinheiro circulava fácil na cidade. Então, essas obras, elas geram muito movimento de dinheiro, muito emprego, as pessoas compram nos supermercados, compram nas lojas locais, compram serviços locais. Então, as pessoas passam a ganhar, o dinheiro passa a circular, as pessoas passam, então, a ter um melhor aproveitamento desses recursos, né? Então, muito importante
que tudo isso seja realmente aí colocado, que emprego público gera, obras públicas geram empregos e gera riqueza e melhora a economia local, né? Então, o governo de Roosevelt, ele implantou essa medida: vamos fazer obra pública aí, torto é a direita, vão empregar o povo, porque o povo empregado vão eles se virar e eles vão, então, melhorar a economia do país, inclusive vão pagar impostos, tá? É interessante que o governo é o único que pode se endividar, o governo federal, né? Se ele se endividar para fazer obras, mais na frente ele vai recuperar tudo. Por quê? As pessoas vão pagar imposto porque estão empregadas, vão pagar a previdência, as pessoas vão pagar imposto porque elas estão comprando produtos e, não comprar produtos, estão pagando impostos, o governo recupera esse dinheiro. Então, é uma lógica economicista, que é interessante, tá? Mas não é liberal. Então, hoje o governo nosso, ele é liberal, ele acredita que tem que deixar tudo, privatizar tudo, deixar as empresas se virarem lá e aí elas que vão regular tudo. Então, a gente viu aqui que isso gerou crise. Então, o governo, participando da economia, ele regulamenta essas coisas. Ele criou leis trabalhistas e criou o seguro-desemprego. O que era o seguro-desemprego? Se você ficasse desempregado, você ia receber um salário, que não é o pleno, mas é um salário simbólico do governo. Tá? Então, o seguro-desemprego até hoje nos Estados Unidos existe. O pessoal reclama que no Brasil muita gente é contra a Bolsa Família. Pois nos Estados Unidos, o cara, enquanto ele estiver desempregado, ele recebe, não é só o dinheirinho de Bolsa Família, não. É o salário mesmo, lá em $1.000 e tantos dólares. Então, o cara recebe esse seguro-desemprego. Agora, por exemplo, está quase uma multidão de pessoas que estão no seguro-desemprego lá nos Estados Unidos por conta do coronavírus, né? Muito bem, aboliu-se definitivamente o trabalho infantil, a jornada de trabalho passou para 8 horas, criou-se um salário mínimo nos Estados Unidos, fixou os preços dos produtos básicos, promoveu reforma da legislação social, ampliando o direito dos sindicatos e fez empréstimos aos fazendeiros arruinados. Então, o governo resolveu participar da economia diretamente. Isso é o New Deal. E não é liberal. É uma economia em que o governo participa da economia como investidor, como garantidor e como fomentador da economia. Então, está aí algumas obras públicas importantes, como pontes, estradas, construídas para empregar gente, né? Hidrelétricas, né? Os trabalhadores aqui agradecendo ao Roosevelt, e mostra a recuperação econômica, né? Então, esse momento aqui da crise começa, então, tudo cair, né? Até o auge da crise chega em 1934, depois de aqui ser o ápice da economia liberal, aí começa só a cair. Então, em 1934 começa aqui o fundo do poço, né? E aí, a partir de 35 começa a melhorar. A economia tem uma oscilação aqui, mas sempre crescendo para melhorar. Tá? E o desemprego diminuindo, né? A economia crescendo e o desemprego diminuindo, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Essa foi a década de 1920 e 1930. Mostra como os Estados Unidos tiveram uma época de muita prosperidade, seguida de uma época de muita crise, tá bom? Agora, você quer aprender mais? Vamos trabalhar, né, gente boa? Tá? Olha, um filme legal para você seria esse aqui, As Vinhas da Ira. Cara, mas ele tá difícil. Eu não achei ele nem no YouTube, nem na Netflix. É um filme difícil de ver, né? Ele é antigo. Tá? E tem um livro, Vinhas da Ira. E no YouTube tem um comentário bacana sobre isso. Procura lá no YouTube um comentário sobre o livro Vinhas da Ira. Aliás, tem um canal no YouTube que comenta livros, que é muito interessante. Você vai gostar. Esse é um pequeno vídeo aqui, ó. Chama-se... deixa eu anotei ele aqui, deixa eu ver aqui. Chama-se American
Way of Life, ele é da Manuela. Então, você procura lá, American Way of Life, Manuela. Então, vai aparecer um pequeno vídeo, não é grande, sobre o estilo de vida americano, tá? E eles usam os personagens dos Simpsons aí para mostrar como é que é o estilo de vida americano. Então, bem interessante, e curtindo o vídeo você vai gostar. Tá? Ora, sobre a crise de 1929, nós temos 2 documentários no YouTube que são interessantes também. Esse aqui é o documentário 1929, A Grande Depressão, num canal chamado Rumo à USP. Então, você coloca lá, 1929, A Grande Depressão, Rumo à USP, e vai achar esse documentário. Ele tem de uns 50 e poucos minutos. Então, fala tudo que a gente falou aqui melhor, com imagens. É uma coisa bem bacana, documentário amplo, bacana mesmo, dá para assistir de boa e vai ser legal, porque é gratuito aqui no YouTube. E esse outro documentário aqui chama assim, Os Loucos Anos de 1920. É da TV Escola, né? Então, um documentário também da TV Escola, é mais curto que esse, tá? E também fala aí sobre os anos 1920, tá bom? Esse filme seria muito legal se você conseguir assistir ele. Ele tem mais de 2 horas de duração, um drama, mas muito bom, mostra aí como era esse tempo aqui, realmente é um filme incrível, você vai gostar. Espero que você aprenda bastante, tomara que a gente volte a conversar sobre essa questão da década de 1920. Próxima aula a gente já vai tratar aí de outros temas e tomara que aí você tenha aprendido e possa levar para frente aí esses conhecimentos. Tá? Qualquer coisa, vamos lá no livro, vamos para o pai de todos os inteligentes, que é o Google, né? Vai ter muita coisa lá para você aprender. Deus abençoe vocês, até a próxima e abração.